Olá! Em nome dos professores das disciplinas EAD, quero dar boas-vindas a mais um semestre letivo. O objetivo dessa videoaula é apresentar a modalidade à distância, esclarecer sobre o papel do estudante online e como é a atuação do professor online. Vamos iniciar nossa aula entendendo o que é a modalidade de ensino-aprendizagem à distância. Quando vocês se matriculam pela primeira vez em uma disciplina oferecida na modalidade à distância, algumas dúvidas podem naturalmente surgir. Algumas delas estão relacionadas ao espaço de sala de aula. Normalmente relacionamos a uma disciplina presencial. Então, questionamos: onde será minha sala de aula? Terei uma sala física em um bloco da UX? Não, não há uma sala física, mas uma sala de aula virtual, o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nesta sala terão as orientações do professor da turma, os materiais das aulas, sejam videoaulas, sejam textos, artigos, as atividades que deverão ser desenvolvidas, as notas, as discussões em fóruns. É nesta sala que os professores e estudantes se encontram. Talvez não no mesmo horário, mas se encontram. Devo estudar da mesma forma? Eu terei provas? Sim, terão provas presenciais e digitais, feitas nos laboratórios de informática da UX. Estas provas são agendadas em uma semana definida para as provas, no horário que for mais conveniente para você. Atentem para as semanas de prova que estarão na página da disciplina. A prova presencial terá peso maior que as avaliações à distância. Terei um professor para me acompanhar? Sim, vocês terão um professor, que também leciona disciplinas presenciais, que faz parte do corpo docente da instituição, titulado e com experiência para atendê-los semanalmente pelo ambiente virtual de aprendizagem. Se eu tiver dúvidas, o que eu faço? O AVA oferece recursos de comunicação. Utilizem prioritariamente os fóruns de dúvidas, pois estes canais de comunicação são monitorados tanto pelo professor como pelo monitor e o analista de EAD. Tenho que estar online no horário da aula, o horário 70-71, o sábado de manhã? As disciplinas são assíncronas, ou seja, os alunos e professores não precisam estar conectados no mesmo horário para acontecer a aula. O importante é que vocês organizem suas horas de estudo na semana para desenvolverem suas atividades. A educação à distância é uma modalidade de ensino-aprendizagem que visa flexibilizar tempo e espaço. Essa flexibilização se refere à possibilidade de o acadêmico fazer seu próprio planejamento de tempo e local de estudo. Ou seja, a aula pode ser assistida ou desenvolvida em qualquer lugar, em casa, no trabalho, nos laboratórios da UX, nos jardins da UX. Essa é a flexibilidade de espaço, desde que se tenha acesso à internet. A aula também pode ser desenvolvida em qualquer horário da semana, manhã, tarde ou noite. Esta é a flexibilidade de tempo. Dessa forma, no EAD, vocês poderão planejar o tempo e o local de estudo. E como será a sala de aula de uma disciplina EAD? A sala de aula virtual é o espaço no AVA, ou Ambiente Virtual de Aprendizagem. O AVA para as disciplinas EAD é o mesmo utilizado para as disciplinas presenciais, mas a forma como os professores organizam as atividades na modalidade à distância difere do presencial. Normalmente, as disciplinas EAD, os AVAs terão mais recursos, especialmente para a orientação da semana, os roteiros de aula e propostas de atividades práticas. Como o professor não está na frente do aluno, como na sala de aula presencial, ele precisa passar as orientações de aula pelo AVA, por meio de roteiros de estudo, em formato de textos, videoaulas ou até de podcasts. Em uma disciplina presencial, quando inicia o semestre, vocês logo procuram o bloco, a sala onde vai acontecer a disciplina. Por exemplo, a disciplina de ética, turma E, bloco H, sala 101, por exemplo. Agora, vocês vão se dirigir ao AVA e clicar sobre o nome da disciplina, que aparece no menu Cursos, nos ambientes virtuais, e depois acessar os módulos da disciplina,
para visualizar a orientação do professor para a aula da semana. Outra diferença em relação ao presencial são os personagens que atuam em uma disciplina EAD. Ao acessar a lista de participantes da disciplina, vocês verão que terá na lista o professor responsável pela disciplina, a lista de alunos, a lista de monitores, o analista de EAD, que acompanha a turma, e, quando necessário, o intérprete de Libras. O analista de EAD desempenha uma função de tutor. Ele orienta sobre o cronograma da disciplina, sobre as datas e locais de prova, sanam dúvidas operacionais sobre o ambiente virtual. Os monitores atuam junto ao professor, ajudam a sanar dúvidas das atividades. Caso vocês precisem de um atendimento presencial, vocês podem contatar os monitores a fim de marcar um horário para atendimento. Nas unidades acadêmicas fora da sede, o EAD tem uma equipe de analistas de EAD que podem atendê-los presencialmente também. E outro personagem que aparece é o material didático digital, que pode ser videoaulas, textos do professor, animações, exercícios, narrações ou podcasts, apresentações dialogadas. Cada professor tem seu conjunto de materiais que são adequados para atender o plano de ensino da disciplina. Vocês vão observar que, como estudantes online, algumas habilidades já desenvolvidas no ensino presencial devem estar presentes. Desta forma, para que vocês consigam acompanhar as aulas à distância e tenham sucesso nesse processo, é preciso que tenham persistência, autonomia, responsabilidade, comprometimento, organização e motivação. E nesse novo contexto, como me organizo para gerenciar minha aprendizagem na disciplina que estou contratando? Bem, primeiramente, você deve ter acesso à internet. Procure desenvolver sua autonomia e independência nos estudos. Seja ativo e colaborativo. Participe das atividades promovidas pelo professor. Interaja com os colegas, professor e analista de EAD. Tenha o hábito de acessar o ambiente de aprendizagem pelo menos 3 vezes por semana. Sempre que ingressar no ambiente, acesse o cronograma ou calendário das aulas, a fim de verificar as atividades propostas e a possibilidade de aulas síncronas, que é opcional. Contate o analista ou professor sempre que tiver alguma dificuldade de utilização do ambiente ou para a elaboração das atividades propostas. Leia com atenção todo o material disponibilizado pelo professor. O material sempre apresentará as informações detalhadas a respeito do conteúdo, a forma de realização e as entregas das atividades práticas. Busque se aperfeiçoar nas estratégias de estudo, tais como fazer esquemas, resumos, revisões, diagramas. Saiba que o retorno do professor ou do analista de EAD, as mensagens enviadas pelo estudante, em geral, não é imediato. Por isso, é importante que a turma combine com o professor ou com o analista os horários em que eles devem responder às mensagens por meio do AVA. Não adie tarefas, pois aula à distância não é sinônimo de não ter aula. Toda semana os estudantes têm tarefas e as mesmas devem ser realizadas no prazo sugerido pelo professor. Tenha disponibilidade para acompanhar as atividades propostas à distância e organize de 2 a 4 horas semanais para essa finalidade, conforme o número de horas da sua disciplina. E como devo gerenciar meu tempo? Bem, inicie o seu planejamento logo no início do semestre. Registre datas importantes, aulas presenciais, se houver, entregas de trabalhos, avaliações. Anote em uma agenda ou em uma tabela suas atividades acadêmicas ou objetivos semanais. Distribua suas tarefas semanais no tempo que você tem disponível para sua realização. Estabeleça prioridades. Faça uma lista de pendências quando a demanda de atividades for muito grande. Já falamos bastante sobre o papel do estudante online. Observem que agora vocês estão no centro do processo de aprendizagem, como sujeitos ativos. Assim como o papel do estudante é diferente no EAD, a forma de atuação do professor também é.
E qual é o papel do professor online? É ele quem faz a gestão da aprendizagem do estudante. Ele é um mediador da aprendizagem. Ele elabora o material didático digital, orienta os acadêmicos por meio do AVA, responde às dúvidas de conteúdo, elabora as avaliações, corrige e dá os feedbacks aos estudantes. Existem disciplinas que são ministradas em formato síncrono, mas a maioria é em formato assíncrono. Nas disciplinas assíncronas, vocês não terão horário fixo para participarem das atividades da disciplina. Vocês irão se organizar durante a semana, como já explicado nesse vídeo. As disciplinas síncronas são ministradas via webconferência, em um horário fixo e que consta no requerimento de matrícula. Neste horário, os estudantes da disciplina devem estar online no software de webconferência para receber a transmissão ao vivo da aula. Mesmo as disciplinas síncronas terão um AVA com as orientações de aula e link para os recursos necessários. A UX tem uma inserção regional. Cada um de vocês, ao se matricular em uma disciplina EAD, pode selecionar o polo onde fará as provas presenciais e onde terá atendimento presencial. A UX tem polos em Caxias do Sul, Canela, São Sebastião do Caí, Farroupilha, Bento Gonçalves, Vacaria, Nova Prata e Guaporé. Agora que você já conhece as diferenças entre a modalidade presencial e a distância, bem como o seu papel como estudante online, desejo que tenha uma ótima experiência nos estudos à distância.